Fala galera, beleza? Eu sou o Caio, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de um assunto que eu estava revisitando aí, né? Geralmente eu revisito um pouco aí o passado, vejo algumas coisas das antigas para eu saber se eu ainda tenho a mesma opinião sobre aquela coisa. Eu falei disso aqui quando eu falei de He-Man, quando eu falei lá do Homem-Aranha dos anos 90 e eu pensei meio que transformar isso em um quadro aqui pro canal. E dessa vez o que eu revisitei foi o Mortal Kombat. Há pouco tempo chegou ao HBO Max o novo Mortal Kombat, filme de 2021 que muita gente criticou. Eu particularmente esperava muito menos do filme, achei até que um filme ok, tá? Mas eu não tô aqui pra falar dele, porque o HBO já me trouxe de sugestão os filmes de 95 e de 97, o Mortal Kombat e o Mortal Kombat Aniquilação. E a gente tem muito isso no nosso imaginário, né, de achar que uma coisa é ruim. Quando eu era criança eu adorava esses filmes, tá? A gente olha com outro olhar. Então eu pensei, pô, quando eu era criança eu gostava. Depois eu assisti um pouco mais velho e não gostei. A gente tem isso no nosso imaginário que é ruim. A gente escuta muita gente falar, mas às vezes a gente nem tem esse estalo de falar, será que é ruim mesmo? Vamos assistir novamente pra saber? E aí eu resolvi nessa nova fase da minha vida reassistir Mortal Kombat dos anos 90. E aí a gente tem que levar em consideração todo o contexto que ele foi lançado, né? Porque o primeiro foi lançado lá em 1995 e o segundo lá em 1997. Vamos levar em consideração esse contexto. É um filme baseado em jogo, ok, isso é o que a gente vê lá, tal. Só que a gente tem que lembrar que os jogos de Mortal Kombat nessa época não tinha tipo uma história tão a fundo. Você tinha ali descrito, tal, você não tinha diálogos como a gente tem nos jogos de hoje, né, que é um personagem conversando com o outro, tal. Então é um pouco difícil de você conseguir dar profundidade no jogo para esses personagens. E nos filmes lá dos anos 90, muitos deles acabam ficando também sem essa profundidade, né? Acabam sendo meros coadjuvantes. Mas eu vou falar em ordem, eu vou começar falando do filme de 95 e depois falar do Aniquilação, que é o de 97. O filme de 95 eu não acho extremamente ruim, como falam, tá? Eu acho que ele entrega uma coisa até que ok, porque quando a gente pensa em Mortal Kombat, a gente pensa no torneio, pensa no combate mortal. Coisa que eu acho que faltou um pouco nesse de 2021. Mas lá no de 95 a gente tem basicamente isso. Eles indo lá para uma ilha onde eles vão lutar ali o torneio que coloca em jogo o destino da nossa Terra. Evidentemente que eu não vou falar aqui sobre os efeitos visuais utilizados nos dois filmes, porque seria até mau caratismo, cara. São alguns efeitos toscos e não tem por que a gente criticar isso quando a gente fala de um filme lá dos anos 90. Então na época aquilo deve ter sido maravilhoso, aquelas imagens ali que parecia o jogo de Nintendo 64. A gente tinha um Reptile ali e outras animações assim, meio digitais, assim, em 3D, que acabava não ficando tão legal quando você olha aquilo na tela, porém a gente tem que levar em consideração o momento em que o filme foi feito. Então vamos focar mais nos personagens e na história. Eu acho que no primeiro filme a Sonya Blade consegue um papel de destaque muito grande, é muito legal a gente ver isso, já era um protagonismo feminino, junto com o Liu Kang, que era o personagem masculino. O Johnny Cage também tem um papel que desenvolve bastante, né? Ele começa meio que como um cara escrotão e termina como um herói, lutando contra personagens poderosíssimos lá no torneio. Ele luta contra o Scorpion, luta contra o Goro, então a gente tem essas batalhas aí. O Goro, que inclusive, apesar de ser uma coisa medonha, a gente falar de efeitos aí antigos, é uma coisa muito bem feita pra época, mano, porque era inimaginável você ter um personagem igual o Goro no cinema, e lá em 95 a gente tinha e ficou até que decente quando você olha lá o visual dele, a movimentação, ficou uma coisa bem fluida. E na luta eu curti muito mais o Goro lá de 1995 do que esse que a gente viu em 2021, que morreu em 3 minutos de batalha, tá ligado? Aquele Goro lá era muito mais B10, muito mais forte, muito mais condizente com o que a gente via lá no jogo, né? Um personagem bem forte, com ataques incríveis, né? Então tem aquele clássico dele segurar com os braços de baixo e bater com os braços de cima. Então é um personagem que dava medo e agregou muito ali pro combate. Outro arco bem legal é aquele do Liu Kang em busca de vingança lá contra o Shang Tsung, né? Porque o Shang Tsung, pra quem não conhece, é um dos generais mais poderosos ali do Shao Kahn. E é um personagem que sempre dá trabalho, né? Ele rouba a alma dos outros personagens, das outras pessoas. E aí o Liu Kang vai pro fight contra o Shang Tsung, né? Que é uma coisa que no início do filme era inimaginável, porque falavam, não, vocês são fraquinhos, vocês têm que treinar muito pra esse torneio. Só que chega lá, eles crescem, né? O Raiden vê que eles cresceram e se tornam mais fortes de acordo com as lutas aí que eles vão passando. E o Liu Kang tem, claro, a ajuda da Kitana. E quando a gente pensa na franquia num todo, né? Nos dois filmes, a gente vê que a Kitana é uma personagem que se desenvolveu bastante também, que no primeiro filme ela começa como uma coadjuvante e no segundo filme acho que ela é a espinha dorsal assim da trama.
é muito legal também a gente ver esse outro protagonismo feminino, né? Então, a gente fala ali de um ambiente que é super machista, tá ligado? Querendo ou não, o ambiente dos games ainda é bem machista, e a gente tinha um filme de game com personagens femininas muito fortes, né? E com grande destaque aí dentro dos personagens. O primeiro filme termina com eles vencendo o torneio, né? Garantindo a paz pra Terra, e aí fica tudo bonito, fica aparecendo aqueles folhetos de testemunha de Jeová, porém, aparece lá no céu lá o Shao Kahn e fala, ó, não acabou aqui não, viu? Vai ter troco, vai ter troco. E 2 anos depois a gente teve esse troco, que é o Mortal Kombat Aniquilação, que é quando o Shao Kahn abre alguns portais entre a Terra, e eles falam lá como Terra Externa, mas a gente conhece bastante também como Exoterra, que começa a fundir, né, os dois mundos e começa a causar diversas destruições ao redor aí do globo, ou da chapa, se você é terraplanista. E de um filme pro outro a gente teve muita mudança, né, mudança em elenco, novos personagens, e um desses novos personagens que chega é o Jax. Só que o Jax tem uma personalidade um pouco parecida com a do Johnny Cage lá no primeiro filme, então ele é meio escrotão, quer ficar fazendo piadinha, e eu acho que não combina muito com o Jax, né? Apesar da gente não conhecer muito como que ele era no íntimo dele, essa não é a visão que a gente tem do Jax, né? Desse cara bonachão aí, que brinca com tudo, ele até é meio medroso em alguns momentos do filme, então isso aí acho que não ficou tão legal ali, não casou muito bem com o personagem. Depois, nos outros jogos, a gente viu um pouco mais da personalidade dele e viu que não era bem assim como era mostrado lá. Além disso, esse segundo filme da franquia tinha umas coisas bem toscas ali nos visuais. Eu não tô falando de efeitos, como eu falei, né? Não vou levar isso em consideração, mas tinha uns trajes ali, umas roupas que pareciam mais uma adaptação pornô de Mortal Kombat do que o filme em si. Tipo aquela roupa da Shiva, que parece aquela roupa de fetiche lá, toda em látex, couro, tá ligado? Esse segundo longa tentou levar ainda mais dos games pro cinema, só que tem coisa dos games no cinema que não dá certo, não ficam legais. Como, por exemplo, o pulo da Shiva. Ela chegava lá pulando no jogo, né? E no filme eles tentam reproduzir isso, só que fica muito tosco isso sendo feito pela atriz lá, mesmo com seus 4 braços, tá? Uma coisa que não fica legal, não casa. Então a gente tem que saber mais ou menos onde é o ponto certo de você adaptar uma coisa dos jogos, dos quadrinhos, enfim, de qualquer outra mídia pro cinema, porque às vezes visualmente falando não fica tão legal quando você vê um personagem fazendo aquilo. Além disso, a gente tem aquele meio de transporte deles, né? Que, mano, que negócio horrível. São umas esferas embaixo da terra que você fica lá com uma pessoa numa situação constrangedora, cara a cara, e ele passa por diversos túneis embaixo da terra para te levar para outro lugar do mundo. Então vamos supor, você entra num túnel aqui no Brasil, você sai num túnel lá na Rússia, por exemplo. E lá no filme eles falam, é muito rápido e tal, você nem vai sentir. E o take deles passando por isso dá tipo uns 5 minutos, tá ligado? E é constrangedor, mano, é constrangedor, velho. Quando você assiste isso, é um bagulho que te deixa desconfortável. Você vê 2 personagens assim, tipo, mó cara de... Parece aquele meme do Vin Diesel, sabe? Olhando, e aí, o que a gente vai agora? É um negócio que não é rápido, porque eles falam lá no início, a gente nem vai sentir passar, tal, vai ser uma coisa rápida, daqui a pouco a gente tá em tal lugar. E você não chega em tal lugar rápido, mano. Então demora mesmo pra quem tá assistindo ali, é um negócio meio chato de se ver. Porque se ele simplesmente entrasse na esfera, cortasse a cena, aparecesse ele saindo em outro lugar, beleza, ok, você economiza um tempinho ali de filme mostrando um bagulho muito tosco. Bom, eu não vou dar spoiler pra você que vai querer revisitar o passado, mas tem outros pontos muito toscos aí na história, né? Como por exemplo o arco da Sindel. Vou começar falando pra vocês, né? A Sindel estava morta e ela retorna aí nesse filme. E vocês vão ver que tem uns momentos que parece que eles ignoram que ela tava morta, tá ligado? Convive normalmente. Então tem muita coisa tosca, o filme te faz acreditar numa parada, só que chega lá no final não é essa parada. E a solução que eles dão, esse plot twist que eles tentam criar, acaba não fazendo muito sentido. E no fim o filme acaba não tendo relevância nenhuma, nem mesmo as relevâncias aí das lutas. Porque lá no de 95 você até que tem umas lutas legais, né? Alguns movimentos, tem aquela luta clássica do Scorpion lá na floresta contra o Johnny Cage, enfim, tem outras diversas lutas que vão mostrando alguns golpes. No de 97 não, eles exageram na câmera lenta, então parece que você tá assistindo, sei lá, um Matrix, mano, porque tem uns movimentos muito ruins de lutas, e aí acaba não casando muito bem. Se você deixa fluido, você faz um laboratório lá com os caras lutando Kung Fu, lutando Karatê, qualquer tipo de arte marcial, e você consegue colocar isso numa luta bem fluida, ok, pelo menos nisso você se salva. Só que no filme nem isso, tá ligado? Não tem poderzinho e também não tem uma luta fluida. É tudo muito travadão, tal, câmera lenta. Tipo, o cara vai dar um soco, demora, sei lá, 40 segundos.
abusaram muito desse recurso que, na minha opinião, acabou não ficando legal. Outra coisa que eu acho que não ficou legal foi o Sub-Zero, a participação do Sub-Zero. Ele aparece no filme, só que depois, quando chega no final, você esquece que ele apareceu no filme de tão irrelevante que foi a participação dele. Tinha tudo pra ser um grande personagem, só que no fim, acabou. Ficou no limbo, ficou na aniquilação. Bom, então, na minha opinião, depois de revisitar o passado aí, agora um pouquinho mais maduro do que quando eu assisti lá da primeira vez e das outras vezes subsequentes, eu acho que o Mortal Kombat de 1995 não é de todo ruim como a gente tem aí no nosso imaginário. Tem muitos elementos ali que são legais e que ainda salvam. Não é um filme maravilhoso, mas eu acho um filme ok, tá ligado? Quando você olha a narrativa, ele é condizente, né? Então, o que acontece no filme é condizente com a proposta dele. Já em 1997, eu acho que todos esses méritos foram por água abaixo e até por isso acho que o filme tem esse estigma aí de ser ruim e acaba abrangendo aí também a 95. Porque, de fato, Mortal Kombat Aniquilação é muito fraquinho, mano. Não consegue salvar em nada, assim. Só é legal a gente ver um pouco de fanservice, mas ainda assim é muito bem aplicado. A gente não vê os personagens que a gente jogava lá nos nossos Nintendos, nos nossos videogames, ter uma aplicação prática ali no cinema. Então, nem pra isso o filme acaba servindo. E é aquilo, né? A última impressão é que fica. Então a galera assistiu Aniquilação e, putz, tudo ruim, tá ligado? Não vou nem assistir o primeiro. Mas a verdade é que pra mim, o primeiro é um filme aí na média, nota 6. Não é um filme ruim. É um filme que tá passando, eu assisto, se tiver passando, não vejo problema nenhum. Já o 97 não, eu prefiro não assistir porque dá um pouquinho de vergonha alheia ver aquilo tudo. E você? Você se lembra desses filmes aí do Mortal Kombat? Assistiu quando era criança, quando era jovem? Deixa aqui nos comentários o que você acha. E se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui também, fala, pô, Caio, faz mais, vê mais coisas aí do passado pra trazer aqui pra gente, que tem muita coisa que a gente nem lembra, tal. Comenta aqui, que aí eu vou ler aí tudo que vocês mandarem, beleza? E por último, mas não menos importante, se você gostou desse vídeo, pelo amor de Deus, dá o seu joinha aí, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!